Tudo bem, pessoal? Hoje eu estou falando aqui diretamente de casa para falar sobre um tema que o paciente vai vivenciar em casa, que é o pós-operatório de uma rinoplastia estruturada. Não existe protocolo, não existe dogma com relação aos cuidados, então eles podem variar de cirurgião para cirurgião. É importante que o paciente siga as orientações do cirurgião e eu vou passar aqui as recomendações que eu passo para os meus pacientes. Então, assim que o paciente sai da rinoplastia, né, além, logicamente, dos pontos que ficam na região da columela, eventualmente nas asas, se o paciente fez a lectomia, a gente faz uma microporagem, né, do nariz e também uma placa para conter o edema e para proteger o traço de fratura. Essa placa pode ser desde essa placa termomoldável, que é o Aquaplast, que é essa daqui, né, que a gente molda assim que termina a cirurgia, ou o curativo de Denver, que é um pré-moldado que a gente também coloca sobre o nariz. Esse curativo, então, como eu falei, tem o objetivo de conter edema e proteger o traço de osteotomia. Então, é super importante manter esse curativo, pelo menos aí durante uma semana, que é o que a maioria acaba recomendando, ok? Além disso, no pós-operatório imediato, a gente coloca também um curativo que é um bigodinho de gaze, que é para proteger e evitar que escorra sangue. Como qualquer cirurgia, pode escorrer um pouquinho de sangue, por mais que a gente feche todas as incisões, então pode escorrer um pouquinho ou de secreção ou de sangue, então é por isso que a gente coloca. Esse curativo, geralmente a gente recomenda para ficar no hospital, então assim que o paciente chega em casa, pode retirar. Agora, se escorrer mais sangue, vai trocando e pode persistir aí com curativo por até 2 dias ou mais. Sangramento é muito variável. Tem pacientes que param imediatamente, né, não sangram nada no pós-operatório, tem pacientes que persistem por até uns 2 dias. Então, é variável. Se persiste o sangramento, mantenha. Se não, é legal tirar, porque isso vai facilitar a lavagem do nariz, que é super importante. Então, geralmente a gente recomenda lavagem com soro fisiológico várias vezes por dia nas 2 narinas. Então, entupiu, sentiu secreção, lava. Né? Se não, pode seguir realmente assim um horário já pré-determinado, lavar de hora em hora, cada 2 horas. O importante é lavar com frequência o nariz para minimizar a crosta e impedir que o curativo interno, que é o splint, entupa, né? E aí atrapalha a respiração. Às vezes a gente também recomenda corticoide intranasal, isso é muito variável, para reduzir aí o edema, né, do interno do nariz, porque da mesma forma que o nariz incha externamente, né, ele também incha internamente. Então existe inchaço em todas as regiões, por isso que a gente também recomenda aí o corticoide intranasal, ok? Geralmente eu passo, né, para o paciente, assim que ele sai de cirurgia, um kit já com alguns produtos e mesmo algo que ele vai usar aí no pós-operatório imediato, que são, o mais importante, as compressas frias. É muito variável, você pode comprar, se quiser, uma máscara gelada, aquelas que só tem o orifício aí do olho, né, que você deixa na geladeira e pode ir colocando. Eu passo essas 2 redondinhas, que o paciente geralmente coloca aí sobre os olhos, ou sobre a região malar, ou mesmo aqui na lateral do nariz. Então, o que geralmente eu recomendo é uns 10, 15 minutos aí de compressa. O paciente deixa no freezer, deu esse tempo, coloca, mantém aí 10, 15 minutos, volta para o freezer e repete de hora em hora. Quanto mais você fizer compressa fria, melhor, menos inchaço vai ter. Não significa que não vai inchar, mas quanto mais compressa fria, melhor. E isso vai variar, porque tem pacientes que ficam inchados, né, por pouco tempo, tem pacientes que ficam inchados por muito mais tempo, às vezes meses. Então, se tem inchaço, mesmo tardio, o paciente pode sim fazer compressa fria. Compressa fria não é exclusivo de um pós-operatório imediato. Tem pacientes que têm um edema mais tardio, então podem sim se beneficiar das compressas frias. Outro ponto, o paciente vai ficar com uma oleosidade maior da pele, isso é óbvio. Esse curativo está ocluindo os poros do nariz, né? Então aumenta a oleosidade abaixo do curativo e também todo o seu contorno. E outro ponto que acontece é, por causa do curativo, por causa do edema, o paciente também não vai lavar o rosto com tanta intensidade. Então o rosto vai ficar sim mais oleoso.
Daí é importante utilizar produtos que realmente sejam mais adstringentes. São sabonetes que limpem mais, tirem mais a oleosidade, porque ela vai ser intensificada aí no pós-operatório. Se o paciente já tem cuidados de acne, ótimo, pode seguir, pode utilizar os sabonetes que tem. Se não, eu já passo um sabonete também que ajuda nessa limpeza para evitar aí essa oleosidade excessiva de toda a região do rosto. E se o paciente tiver, como eu falei, já algum produto, né, algum gel limpante, algum gel adstringente para limpar realmente o rosto, pode sim utilizar, que é muito útil para evitar aí esse excesso de oleosidade. Outro ponto é proteção solar. A gente tem que proteger muito do sol no pós-operatório, principalmente se o paciente ficou roxo. Por quê? Se ficou roxo e o paciente tem uma incidência solar, ou mesmo as luzes de casa, se as luzes são muito intensas, também podem ter esse efeito, pode ficar roxo por mais tempo. Então pode ficar com um aspecto de olheira por tempo prolongado por causa desse acúmulo de sangue. Às vezes a gente prescreve alguns produtos depois, né, para minimizar, para reduzir, mas é muito mais importante o cuidado e a prevenção. Então, no meu kit eu geralmente já deixo também um protetor já com cor, que eu gosto mais, né, porque o objetivo também é esconder e facilitar a socialização do paciente. Então, proteger né, com protetor solar. De preferência, protetores acima de fator 50, 70, mesmo você pode utilizar. Então, quanto mais você proteger do sol, melhor. Isso vale não só para a primeira semana, isso você vai usar aí ao longo de um ano. É muito importante proteger do sol para evitar esse tipo de mancha e mesmo também na região das cicatrizes. Cicatriz de rinoplastia geralmente fica imperceptível, é muito raro o paciente evoluir aí com uma hipercromia ou alguma cicatriz inestética, mas não vale a pena descuidar. Então, proteção solar é super importante. Então é isso, a primeira semana, de preferência, é esse o cuidado que a gente vai ter. Então, terminou a primeira semana, o paciente a gente vai tirar em consultório, então jamais tire isso sozinho, a gente vai tirar no consultório, né, todo esse curativo externo, a gente vai tirar a microporagem e o aquaplast, que é o curativo externo, né? A gente já deixa o paciente ver o nariz, vai estar inchado, ainda não é o resultado final, mas o paciente já pode ter um vislumbre aí de como vai ficar o nariz no pós-operatório. Depois, o que a gente recomenda, né, e que a gente passa é uma microporagem para ficar na segunda semana. E essa microporagem, se o paciente quiser tardiamente, ele pode manter. Então, essa microporagem, geralmente, a gente coloca, né, de baixo para cima. Então, geralmente, a gente coloca nessa região que a gente chama de supratip, que é acima da ponta. Então, a gente começa com uma microporagem, né, com esse microporo aqui fininho, né, esse microporo aqui, de 1 centímetro. Então, a gente vai colocando de baixo para cima, então a gente vai pegando as tirinhas, então fez a primeira, fez a segunda e vai subindo progressivamente aí o curativo até chegar aqui em cima, né? Isso vai ajudar muito a conter o edema e a gente mantém aí no pós-operatório da segunda semana. Geralmente a gente também usa um curativo até para proteger a ponta. O paciente também pode fazer isso, então ele pode realmente fazer um curativo aí na ponta para conter o edema da ponta. Isso também pode ser útil, a gente faz aí no pós-operatório da segunda semana. Então, na segunda semana a gente vai tirar os pontos, tirar o curativo e o paciente vai voltar ainda com essa microporagem. Então, é esse o cuidado que ele vai ficar até a segunda semana. Terminou a segunda semana, aí eu geralmente já vejo o paciente e tiro esse curativo, ou o paciente mesmo pode retirar aí quando completar 2 semanas de curativo, ok?